Olá, amigo internauta, falando direto da redação do Diário Lance, porque nessa época do ano vai e vem, começa a ficar um pouco mais quente e por isso ao meu lado Rodrigo Cerqueira para falar um pouquinho dessa movimentação do mercado da bola. Cerqueira, começando pelo Corinthians, está trazendo de volta aí o Rodriguinho, meio atacante, estava no futebol dos Emirados Árabes. Para quem não se lembra, foi destaque do América Mineiro, né, o Cerqueira? É um jogador que ele não aconteceu ainda no Brasil, ele era tratado como promessa até pouco tempo, foi tentar a vida fora do país, né, no famoso Eldorado árabe, e agora é uma contratação mais dentro da realidade do Corinthians. O clube vive com alguns problemas financeiros e não conseguiu manter algumas estrelas, como foi o caso do Guerreiro do Sheik, e vai investindo aí numa renovação em jogadores que se adaptem à realidade financeira do Corinthians. E o Tite vai ter que trabalhar com um orçamento menor e o Rodriguinho vai ter que provar que tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Ele começou muito bem no América Mineiro, depois desapareceu aqui para o grande público brasileiro, mas vai ter uma oportunidade de ouro na carreira. Ele chegou no Corinthians em 2013, ele está voltando de empréstimo para o Corinthians, chegou em 2013, estava ali com o Tite enquanto ele estava lá, mas quando o Tite saiu e assumiu o Mano, aí não teve chance para o Rodriguinho, ele acabou sendo emprestado. Aliás, não só saindo do Corinthians, o nosso assunto, como também o Emerson Sheik, é uma boa para o Flamengo essa chegada, essa volta do Sheik ao Flamengo? Olha, talvez seja a última oportunidade do Sheik em um time grande de ponta do futebol brasileiro, pela idade e pela carreira que o Sheik tem. Os últimos anos foram mais envolvidos em polêmicas do que se destacando dentro dos gramados. Mas de fato é um jogador que ele é vitorioso, por onde passou ele conquistou títulos, fez gols importantes. Foi assim no Flamengo no pouco tempo em que ele esteve no Flamengo. Mas é um jogador que tem qualidade e pode sim, em curto espaço de tempo, agregar técnica, sua qualidade à equipe do Flamengo. E ele chega para tentar retomar um título aí que a galera contesta um pouquinho. Ele é ex-campeão brasileiro também? Então, ele fez parte da campanha do Flamengo, começou o Campeonato Brasileiro e depois se transferiu para o futebol do Catar. E por ter feito parte da campanha e disputado alguns jogos, ele, claro, foi campeão brasileiro, mas não participou daquele sprint final, que foi quando o Flamengo atropelou vários adversários. O Adriano estava jogando muito na época, ele já não estava mais na equipe e depois ele foi ser campeão brasileiro no Fluminense, aí sim jogando a temporada inteira. Né? E fazendo o gol do título, e depois no ano seguinte pelo Corinthians também. Ou seja, título brasileiro é estrela com o ele tem. Pois é com ele. Agora, saindo do Flamengo, indo para o Fluminense, como fez o Sheik aí também em 2009, 2010, enfim, o Gerson. Se você fosse o Gerson, aqui Gerson ao meu lado, Barcelona ou Juventus? Com certeza a escolha seria o Barcelona, até pelo estilo de jogo do Gerson. É um estilo de jogo mais moleque, mais brasileiro, é um jogador que gosta de ir para cima dos adversários, driblar, faz jogadas de efeito. E assim como a gente tem visto o Neymar no Barcelona, seria uma ótima escola para ele na Europa. E lembrando que o futebol italiano é um pouco diferente, né? Um futebol de mais pegada, de mais força física, mas o problema é onde o Gerson vai se encaixar nesse time do Barcelona. Pois é. Ele é muito novo, ele ainda não tem nem bagagem no futebol brasileiro como profissional. Talvez ele seja uma aposta para daqui a 2, 3 anos no Barcelona, um jogador que pode chegar lá ser emprestado, enfim, ser trabalhado a longo prazo, mas a curto prazo eu acho muito difícil, caso ele seja mesmo contratado pelo Barcelona, ele ter alguma oportunidade. Pois é, vamos ver então, boa sorte para o Gerson aí, sabedoria nessa escolha, porque vai definir o futuro, né? Agora, saindo do Fluminense, indo para o Palmeiras, tá trocando um Oliveira por outro, né? Saiu o Oswaldo, expectativa da chegada do Marcelo Oliveira também, que já passou da hora de anunciar um treinador Palmeiras. O Marcelo Oliveira, ele tem sido o treinador mais vitorioso do futebol brasileiro nos últimos anos. Pelo Curitiba ele foi campeão estadual 2 vezes, bateu recorde de vitórias. Pelo Cruzeiro ele foi bicampeão brasileiro. Entre Curitiba e Cruzeiro ele disputou 3 finais de Copa do Brasil. Então é um treinador que ele chega com uma bagagem, uma experiência muito grande e um currículo recheado de conquistas. E o Palmeiras, nesse processo de reestruturação que o clube vem passando, estádio novo, uma equipe completamente nova, diversas contratações, acho que o Marcelo Oliveira se encaixa muito bem nesse perfil vitorioso que o clube quer para retomar as glórias do passado. Né? O Palmeiras não para. Talvez enquanto a gente está aqui conversando, se está de bobeira, piscou, o Palmeiras já contratou mais alguém aí. Agora, saindo do Palmeiras, indo para o Santos,
o reforço não é no futebol masculino, não, porque o dinheiro também é escasso, mas a Marta pode voltar, quem sabe, né? É um sonho aí do presidente Modesto Roma. Enquanto o Neymar foi embora, a Marta pode voltar e jogar pelo Santos. A Marta, que é a maior jogadora de futebol feminino brasileiro, uma das maiores de todos os tempos. Tem gente até que gostaria de vê-la jogando né? nos meios dos marmanjos para ver se ela conseguiria repetir o que ela faz com as meninas. Mas para o incentivo do futebol brasileiro feminino, que é tão carente de times, de ídolos aqui no Brasil, de competições importantes, eu acho que seria excelente essa notícia de a gente poder ver de novo a Marta jogando aqui nos gramados brasileiros. E seria um atrativo para o próprio público, né? Porque ter a Marta jogando leva a galera para o estádio para ver, né? Seria um atrativo para divulgar de vez o futebol feminino, que já passou da hora também do pessoal dar um valor, né? Tá rolando a Copa do Mundo feminina, dá para ver que tem qualidade, né? Agora, saindo do Santos, indo para o São Paulo, São Paulo está numa situação agora delicada, né? Porque o Alexandre Pato decidiu entrar na justiça contra todo mundo, entrou na justiça contra o São Paulo, entrou na justiça contra o Corinthians por conta de atrasos de salário. Daqui a pouco ele entra na justiça aí contra futebol também, né? Pois é, não tem jogado não vai jogar assim por ninguém. Entrou na justiça contra todo mundo, como é que fica? Então, essa questão do Pato é uma questão bem complexa, porque ele foi contratado pelo Corinthians, né? Quando veio do Milan, o Corinthians fez uma negociação com o São Paulo e valores que envolvem os dois clubes, né? Tanto na parte do empréstimo quanto na questão dos salários. E de fato, o Pato não disse que veio ainda no futebol brasileiro desde o seu retorno. No São Paulo ele teve até uma fase melhor do que no Corinthians, mas está longe de ser aquele jogador que foi vendido para o Milan a preço de ouro, como um novo fenômeno, e até teve boas atuações na Itália, mas uma sequência de lesões absurda. E agora aqui no futebol brasileiro ele não conseguiu a sequência que ele imaginava que ia ter, talvez a facilidade que ele imaginava que ia ter para jogar, e se consolidar na seleção, que era acho que o objetivo dele. E esses problemas extra-campo podem minar de vez a situação do Pato aqui no Brasil. A tendência é que ele volte para o futebol europeu, porque ele é um jogador muito caro, é um jogador que dificilmente algum clube brasileiro vai poder pagar, e tem essa questão processual agora envolvendo os dois grandes rivais, Corinthians e São Paulo. Agora, para nós finalizarmos o nosso Vai Vem, Cerqueira, Doriva no Vasco. Cai ou não cai? Pelo andar da carruagem, eu acho que ele está com os dias contados, porque a equipe entrou numa fase tão ruim, uma sequência de derrotas e mais derrotas, zona de rebaixamento, a pressão da torcida é muito grande. A gente sabe que o Doriva fez um bom trabalho no Campeonato Carioca, o Vasco foi campeão por méritos, passando por cima dos principais rivais, mas o Campeonato Brasileiro era a menina dos olhos da torcida, porque o Vasco vinha de um rebaixamento, o Vasco veio da Série B ano passado, e tudo que a torcida não quer é que esse pesadelo volte a bater na porta de São Januário. Mas com a sequência de derrotas e tropeços no Campeonato Brasileiro, a situação vai ficar muito difícil na sequência do campeonato, porque os jogos se tornam cada vez mais tensos, a torcida pressiona cada vez mais, e eu acho que nesse momento o Doriva já perdeu um pouco a mão do time. Inclusive naquele episódio que ele poderia ter saído do Vasco quando teve a oferta do Grêmio, e o Eurico Miranda bancou a sua permanência, enfim. Foi até uma situação meio polêmica, o Grêmio tendo procurado o Doriva, o Vasco reclamando, exatamente. E acho que aquilo ali também balançou um pouco o Doriva naquele momento. E desde então o Vasco também não conseguiu se acertar, não tem previsão de reforços, o que é complicado para o treinador, porque o campeonato está muito difícil e longo. E eu acho que a situação dele aí, infelizmente, está com os dias contados. Pois é, vamos ver então. Essa solução vai ter que ficar aí para a galera lá da diretoria do Vasco que retornou, né, esse ano. E você que está em casa também, você quer dar o seu pitaco na contratação? Quer dar a sua opinião? Quem pode chegar? Quem você acha que deve sair? Quem seu clube tem que contratar? Hashtag Vai Vem, você compartilha aí, você comenta no Twitter, no Facebook, no Instagram. Hashtag Vai Vem, você está vendo aí também passando na tela. Não pode falar Neymar, que você não está jogando no videogame também, né? Não é FIFA 15 nem PES. Neymar não vale. O nosso Twitter do Diário Lance, @lancenet. O Facebook é facebook.com/Grupo Lance. E o Instagram, @Diário Lance. Você comenta e compartilha também esse nosso programa Vai Vem, que volta numa próxima edição, que o mercado da bola não para. Valeu!